Agente da Ciência, 5 anos de Covid-19, uma produção Audiolab UERJ. Bom dia, boa tarde, boa noite, você querido ouvinte, telespectador. Eu me chamo Gabriel Silva, sou bolsista aqui do Audiolab, o Laboratório de Áudio da UERJ, faço parte do projeto Agente da Ciência e esse é mais um episódio do nosso especial sobre 5 anos da pandemia do Covid-19. Estou aqui com o professor Alan. Tudo bom com você, professor? Tudo bem, Gabriel? Sejam todos bem-vindos a mais uma gravação desse especial tão importante sobre essa crise sanitária que marcou tão profundamente as nossas vidas, né, aqui nesse início do século XXI. A gente aqui do laboratório tem a honra de receber Lígia Bahia. Tudo bem, obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aí com vocês dois. Obrigado. Só passando rapidamente aqui pelo longo currículo da Lígia, ela é médica sanitarista brasileira, graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, em 1980 e obteve o título de mestre em 1990 e doutora em 1999 em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E desde 1989 atua como professora da UFRJ, entregando atualmente o corpo docente do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva. A sua principal área de pesquisa concentra-se na relação entre o público e o privado no sistema de saúde brasileiro. E bom, começar as perguntas. Como se iniciou o interesse da senhora pela saúde pública e como se deu a combinação de estudos sobre o sistema de saúde público, o SUS, né, e os sistemas privados de saúde? Bom, então, né, porque eu tenho 69 anos. Quando eu fiz faculdade, a gente estava assim, tinha ditadura militar, mas não era mais aquela ditadura militar que matava, torturava, era só um pouquinho. Mas a gente também vivenciou todo o momento assim da transição, né, da redemocratização. E eu era de uma turma, né, da Faculdade de Medicina com muitas pessoas que fizeram saúde pública. Nós somos inúmeros. Porque naquele momento, então, a ideia era a gente vai mudar o país, né? O país vai mudar, ele vai se democratizar e a gente vai ter uma saúde pública maravilhosa e precisa gente. Então, era assim, natural naquele momento fazer saúde pública. Não era um interesse especial, era, sim, quem era progressista, de esquerda, fazia saúde pública. Tanto que na minha turma, que nós éramos bastante, assim, tem mais de 40 pessoas que fizeram saúde pública. Então, eu sou, assim, quase, não sou uma exceção, acho que atualmente é uma exceção, mas só para explicar para vocês que naquele contexto não era. Era alguma coisa assim ultra comum, frequente, as pessoas faziam saúde pública. Então, o meu interesse, ele é um pouco assim, ele advém disso, né? E a gente era do movimento estudantil, uma certa militância e um certo entusiasmo com a situação do país, com as perspectivas de mudança. E como se deu a combinação de estudos sobre esses sistemas e o sistema privado de saúde? Então, quando eu notei que não ia ser aquela beleza toda, né? Porque, repara, olha só, esse é o momento posterior, né? Primeiro era que a gente ia conseguir, né? A gente imaginava, assim, que ia ter um SUS maravilha. Depois, quando a gente notou que não ia ter um SUS maravilha, precisava estudar, né? Por que não temos um SUS maravilha? Então, daí a necessidade da gente aprofundar o conhecimento, né? Da gente conseguir tentar conhecer para mudar, né? Para ter mais argumentos, mais instrumentos, mais perspectivas de... Sim, então, assim, não foi suficiente, né? A Constituição, todo aquele movimento não foi suficiente, a gente precisa mais. Então, foi aí que eu comecei a estudar o setor privado. E bom, você tem um histórico de críticas à relação entre o setor privado e o SUS. Como enxerga o impacto da privatização na saúde pública? E há espaço para a coexistência equilibrada entre o setor público e o privado, ou o modelo atual compromete o SUS? Eu diria assim que, claro que tem, né? Porque, veja, não tem nenhum sistema de saúde no mundo, né? Exceto talvez o que foi o da União Soviética, o da Rússia, né? Logo no momento seguinte à Revolução. Mas não existe sistema hoje de saúde no mundo que não tenha um setor privado muito forte, indústria farmacêutica, indústria de vacinas. Então, o problema não é ter setor privado, o problema é como são essas relações e o que é privado e o que é público, né? Então, claro que é possível coexistir. Então, a primeira pergunta, óbvio, coexiste.
mais coexiste na mercantilização do acesso e do uso ou coexiste na universalização do acesso e do uso, né? Porque, veja, a gente pode ter uma indústria farmacêutica, ela é hiperprivada, monopolista, horrorosa, etc., mas em alguns países o acesso aos medicamentos ele é universal, né? Então tem um problema da propriedade e tem a alocação, né? Como é que vai ser essa alocação? Apesar da propriedade ser privada, a alocação é pública. Então, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, na França e tal. No Brasil, não, né? No Brasil, o que a gente tem? A gente tem um setor privado forte, farmacêutico, indústria de equipamentos, etc. Mas a gente tem um setor assistencial, hospitais, clínicas, laboratórios, muito privado, muito forte também. E isso dá uma confusão danada, quer dizer, uma confusão. E aí você está perguntando assim, é possível coexistir? Bom, tanto é possível que também coexiste, mas em detrimento da igualdade, né? Em detrimento da igualdade na saúde. Então, essa aqui é uma conotação e uma denotação muito negativa. E bom, já começando, como eu falei, esse é um episódio especial dos 5 anos desde que a gente começou a pandemia. Começar falando sobre ela, né? Quais foram os principais momentos da pandemia e como o governo brasileiro e o SUS agiram nesses momentos? Então, quais foram os principais problemas da pandemia? Primeiro, na saída, a gente não saiu mal na pandemia, porque a gente teve um decreto de emergência, e o decreto de emergência, que ainda era, não sei se vocês lembram, era o ministro Mandetta, ele fez aquele decreto de emergência e o decreto de emergência estava bem. Permitia usar leitos privados, permitia usar orçamento, assim, ter um orçamento especial, permitia o lockout, permitia fazer isolamento social radical. Tudo isso estava ali previsto no decreto. Mas o ministro Mandetta, já no início, ele já vinha quebrando a asa, né? Então ele já chegou, não, nem tanto, um pouquinho, tem que ter isolamento social, mas não tanto assim. Vai ser uma pandemia, mas nem tanto. Então, ela sempre tinha um mais, né? Mais, nem tanto, mais... Enfim, mas estava, de alguma maneira, tinha informação. Então, esse foi o primeiro momento. Tinha informação. Ele aparecia com aquele coletezinho que eu acho bem ruim, aparecer com colete, mas ok. Tinha uma equipe e era possível, né? Claro que não era o melhor time, não era o melhor que o Brasil tem em termos de inteligência epidemiológica, inclusive de implementação de programas rápidos. Então, esse foi o primeiro momento. Depois que o Mandetta saiu, e aí... deixa eu só voltar. O Mandetta quebrou um pouco a asa com a cloroquina também, né? Ele não foi radicalmente explícito em relação à cloroquina, mas tá tudo bem. Depois que o Mandetta saiu, aí o caldo entornou completamente, porque nesse momento a gente teve uma primeira onda com um número de óbitos assim, absurdo. O Brasil ele não foi em 2020, mas em 2021 a gente explodiu com o número de óbitos no Brasil, e daí a gente foi ladeira abaixo, né? Muito ladeira abaixo, muito. Que as medidas, elas foram se acumulando num ritmo, as medidas e as omissões, né? As medidas incorretas e as omissões, num ritmo alucinante. Então, a resposta do Brasil na pandemia foi muito péssima em função de políticas completamente equivocadas, né? Então, o Manaus 1, Manaus 2, Rio de Janeiro 1, Rio de Janeiro 2, tudo isso que se sabia, era previsível, e aconteceu. Professora, inclusive uma das primeiras políticas, digamos assim, que foram implementadas em diversos países, como a gente acompanhou, porque, claro, né, a pandemia ela envolveu esse tempo bastante confuso, digamos assim, porque a ciência precisava da resposta para um problema que ainda estava sendo, né, desenvolvido no sentido das descobertas. E aí uma das primeiras estratégias que muitos países adotaram foi um lockdown, né? Só que a senhora acha, né, a pergunta, que esse tipo de política ela chegou a ser implementada no Brasil? Ou se foi, né, foi muito pouco, como foi a questão da abrangência e a implementação disso no
nosso país? Então, foi e não foi, né? Assim, acabou não sendo. Por exemplo, se tentou, né? Alguns governadores em algumas cidades, por exemplo, Araraquara, Niterói, se tentou fazer um isolamento social, olha só, lockdown nunca, né? Nunca. Mas um isolamento social mais estrito, mais radical. Mas, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, jamais todos os ônibus circularam, havia entrega de pizza, né? Então as pessoas estavam saindo na rua para ganhar o almoço para comer no jantar, né? O auxílio emergencial demorou muito, né? Muitíssimo. As pessoas não podiam Veja, o que aconteceu foi que as pessoas não podiam fazer, as pessoas não podiam ficar em casa. Elas iam morrer de fome. O que aconteceu literalmente, né? Porque várias das nossas populações que moram em comunidades, etc., tiveram dificuldades enormes de se manter vivas, né? A sobrevivência foi ameaçada em função do não auxílio emergencial, né? E quando o auxílio emergencial finalmente, então ele passou a existir, lembra que tinha fila? Então, ia para a fila e contraía a Covid, né? Ficava ali na fila horas, e eram filas longas, não era uma filinha, era uma fila enorme, exatamente expondo esse grupo populacional ao risco, né? Ao risco de ter Covid. Então, foi uma crueldade, né? Uma crueldade o que aconteceu. Porque o que a gente teria que ter tido? A gente teria que ter tido isolamento social, mas isolamento social mais radical, né? Especialmente transporte público lotado. Nossos transportes públicos são lotados e eles continuaram a circular, né? A gente tinha que ter tido, portanto, esse auxílio emergencial imediato, né? A ideia não podia ter sido prorrogar, politizar o auxílio emergencial, porque ele foi politizado, né? Não sei se vocês se recordam, ele foi politizado. Ele alavancou eleições. Então, o auxílio emergencial, e eu acho também uma incompreensão muito grande, né? Porque ficou uma confusão. Como a gente não tinha o Ministério da Saúde coordenando, então cada um falava o que queria, né? Muitos de nós fomos para a televisão e um falava uma coisa, outro falava outra. A gente não teve, assim, nem sequer um Anthony Fauci, né, no Brasil. O Anthony Fauci, aquele dos Estados Unidos, aquele epidemiologista, pelo menos ele aparecia. Aqui a gente tentou, mas aí a gente tinha diversos epidemiologistas e diversas pessoas de outras áreas falando também, né? A gente não tinha uma liderança. O Ministério da Saúde se ausentou, né? Ele saiu desse papel de coordenação e explodiu, fragmentou. Então ficou muito difícil, né? Muito difícil. Então acho que não, acho que a gente infelizmente não teve isso. Mas veja, também é preciso que a gente pondere um pouco, porque certamente no Brasil um isolamento social igual a China fez, fechou tudo, ou igual o Vietnã fez, ou igual a Nova Zelândia fez. A Nova Zelândia fechou tudo. Eu acho que a gente não teria conseguido. Seria insustentável. Num país com uma população trabalhadora muito informalizada e morando condições de moradia que são muito próximas, né? A gente mora próximo, um de cara pro focinho do outro. Então, a gente teria que ter pensado isso de maneira inteligente, né? Agora, o que nós perdemos a oportunidade foi assim, a gente sabia que ela ia andar, né? E por onde ela ia andar. Então, o que a gente podia era coisa bolsonarista, vai derrubar a economia. Não era isso, né? Era, olha só, aqui agora sim, aqui nesse lugar, né? Nesse lugar, nessa cidade, 15 dias, 10 dias, mas não é no Brasil inteiro, né? Não precisaria ser no Brasil inteiro. Agora, Manaus, Rio de Janeiro, sim, porque são cidades que a gente já sabia que elas seriam as mais, pelas características dessas cidades. Então, essa ideia também que a gente queria fechar tudo, parar a economia, isso não seria necessário, né? Um país muito grande,
uma diversidade de contextos, né, espaciais e populacionais e tal, que permitiria abrir e fechar e fazendo esse, né? Bom, a gente sabe sobre a importância sobre a vacinação, a gente sabe que após a vacinação teve uma queda drástica dos casos. Eu ia fazer uma pergunta, ela teve extensão necessária aqui no Brasil e o início dela foi no tempo correto? Então, olha só, a vacina para nós era a única estratégia, era a única. A gente ficou desesperado com a vacina. Desesperado. Eu não sei se vocês lembram que tinha um anúncio da vacina do Butantan, aí ia, voltava. E a gente ficou tão desesperado porque a vacina, ela também era um esforço, né, do Butantan, da Fiocruz, das instituições de pesquisa, etc., mas também naquela bagunça, né? Então, o que nós fizemos naquele momento, que eu acho que foi inteligente, foi nos associarmos ao consórcio de imprensa que estava atuando, né? Lembra? Porque teve um apagão de dados, consórcio de imprensa. E o consórcio de imprensa divulgava casos e óbitos. E acho que isso é uma iniciativa nossa que merece, assim, depois ser contada como história. Nós conversamos com o pessoal do consórcio de imprensa e falamos para eles: vocês têm que divulgar doses e vacinas. Vocês têm que divulgar isso, porque senão vai ser uma zona. Uma zona, porque o início foi uma zona, lembra? E quem era profissional de saúde que estava na linha de frente? Olha, como contar isso? Aí lembra que já tinha aquele pessoal que o político vacinava filho, filha. Então a gente conseguiu fazer isso. A vacinação foi muito lenta, né? Porque o número de doses que chegou foi muito pequeno, muito pequeno. E aí, assim, era até ridículo, porque como era dividido por município, chegava uma dose em um determinado município. Aí também tentamos rever isso, você fazer alguma coisa mais racional na distribuição das poucas doses que havia, não é? E aí começou, de fato, lembra? Aí critério de faixa etária, que foi legal. E aí quando passou para a população inteira, a população apoiou. E foi muito importante a população ter apoiado, porque aí, digamos, os fura-filas, a furação de fila ficou bem menor, né? Porque lembro que era assim, acima de 80 anos, acho que começou acima de 85, depois 80, então era assim, o controle passou a ser um controle mais da população mesmo. Mas acho que isso a gente teve um apoio grande do consórcio de imprensa, sinceramente. A gente entrevistou o Pedro Halal, né, e ele falou que o Brasil tinha capacidade, a princípio, de vacinar 2 milhões de pessoas por dia, mas no começo a gente só vacinava 100 mil, com baixo foi, né? Bom, como a senhora avalia a propagação de informações, né, recomendando o uso de medicamentos sem comprovação científica para o combate à Covid-19, né, como invermicida e a cloroquina? Quais foram as causas e as consequências dessas propagações? Não, primeiro, assim, a cloroquina, ela veio da França, depois ela passou pelos Estados Unidos, e quando ela chega no Brasil, ela faz, assim, um estrago, né? Igual o vírus, né? Passeou à vontade, né? Mas acho que ela tem um fundamento, assim, no conhecimento, no senso comum, né? No senso comum. Porque teve um experimento de laboratório, ela funcionava em laboratório, etc., mas não tinha nenhuma plausibilidade biológica no mundo real. Mas, de qualquer maneira, era um remédio, né? Era um remédio, porque a ideia era, olha só, o que estava em oposição ali? Ou o remédio ou o isolamento social. O que se polarizou foi isso. Ou tem isolamento social ou tem um remédio salvador, né? Ou tem a economia, ou tem esses malucos desses cientistas dizendo que não tem medicamento, né? Então, o medicamento, ele foi uma espécie de tábua de salvação, né? De álibi, olha, veja, pode sim, você pode ir para a rua, você pode fazer o que você quiser, contanto que você tome esse medicamento. Porque lembra que no início era preventivo, depois passou a ser curativo, depois eles vieram com a ivermectina, depois eles vieram com 3, porque tinha um kit Covid, que era cloroquina, ivermectina e azitromicina. Ainda tinha uma combinação, e os prefeitos começaram a distribuir esse kit Covid por aí,
em tudo que é lugar, né? E havia uma farta distribuição, né, de medicamentos. Era uma resposta assim, populista, né, para um problema que não tinha solução farmacológica. A solução farmacológica foi a vacina. Professora, é muito importante a senhora tocar nesse ponto, né? Porque essa coisa do kit Covid, né? Eu lembro que a gente falava muito também da ideia de um tratamento precoce, né? Isso. Tinha todas essas ideias. Isso, de alguma maneira, encontrou bastante ressonância, porque houve certos posicionamentos, especialmente do Conselho Federal de Medicina, em defesa, digamos assim, da autonomia ou da liberdade dos médicos de prescreverem esse tipo de medicamento, né? E a gente sabe que está sendo noticiado aí amplamente pela imprensa, né, de um modo geral, que a senhora vem sendo processada judicialmente, né? Me parece, inclusive, que é um procedimento bastante peculiar, assim, não é muito comum que o CFM faça esse tipo de ação. E me parece que o ponto, principalmente, é a defesa que a senhora faz, especialmente numa entrevista dada para o Instituto Conhecimento Liberta, né? Justamente por conta dessa defesa que a senhora faz e que vocalizou ao longo de toda a pandemia em defesa da ciência, ou seja, de você, de fato, tomar ações, né, e atitudes no sentido de buscar apoio nas evidências. Então, a gente queria saber como que está esse processo e o que a senhora entende, né, do que isso significa, né, o que isso expressa, né, do ponto de vista da atualidade, com relação tanto à prática da ciência quanto à prática da medicina. Não, excelente, obrigada pela pergunta. Então, acho que, enfim, eu não fui a única pessoa, né? Um conjunto grande de pessoas que se posicionou, eu diria assim, exatamente igual a mim, ou até de maneira mais radical, né? Mas eu fui processada, né? Estou sendo processada pelo Conselho Federal de Medicina por ataque à honra, né? Ataque à instituição, enfim. E de fato é isso, né? Eu manifestei que o Conselho Federal de Medicina teve atitudes, posicionamentos anticientíficos, né, em relação à vacina, contra o aborto legal, né? Eles foram contra o aborto legal, uma crueldade grande, né? Como eu penso, e também em relação à vacina, porque o Conselho Federal de Medicina também se posicionou contrário à vacina para crianças. Então, são três, digamos assim, três temáticas, né, que eu procurei abordar nessa entrevista. Em outras também eu escrevi no jornal. E eu também menciono que eles ganharam a eleição, que quem ganhou a eleição para os conselhos e para o Conselho Federal de Medicina foram correntes de direita, de extrema direita. Então, isso é um fato, né? Mas por esse fato, então, eu estou sendo processada e é singular, porque é um processo na justiça, não é um processo interno, porque médicos podem se processar mutuamente, etc. Mas, nesse caso, eles recorreram direto à justiça, o processo que corre em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. E aí, aproveitando, inclusive, o gancho disso, porque eu acho que a gente se encontra num cenário, digamos assim, bastante desafiador do ponto de vista das instituições, né? E aí, no caso aqui, a gente está falando tanto de sociedades científicas e conselhos de classe. E aí, eu acho que, nesse caso, teria uma questão muito interessante para a gente poder problematizar, né? Tendo em vista, sobretudo, a sua experiência como educadora, como professora universitária. Eu gostaria de saber a sua opinião, a avaliação que a senhora faz sobre a formação médica. Como que a gente poderia trabalhar, o que poderia ser feito, principalmente nesse cenário atual, no sentido de que a gente consiga promover novas gerações de profissionais, principalmente assim, mais aderentes ou mais próximos a uma prática de uma medicina baseada em evidências. Então, acho que assim, mudou muito para melhor a formação médica nas universidades públicas, porque as cotas, elas são uma solução, longe de ser problema, solução mesmo, né? E também, ao longo do tempo, as universidades elas se adensaram cientificamente, né? Então, tem os programas de iniciação científica, o contato, né, dos estudantes das universidades públicas com a ciência é muito grande, é muito intenso, né? Os professores usam artigos científicos, e, enfim, então, além da iniciação científica, ainda tem todo, digamos assim, um diálogo, né, entre professores e alunos, mediado por artigo científico, pela ciência, pelo debate, né?
Então, acho que as universidades públicas avançaram bastante. Entretanto, 70% dos alunos de medicina hoje, eles se formam pelas faculdades privadas. Então, nessas faculdades privadas, elas são muito rarefeitas, né? É um contexto muito rarefeito de prática científica, muito rarefeito. E aí, além de ser muito rarefeito, é um segmento populacional, né, que vai para as faculdades privadas, de um determinado estrato social. As mensalidades, elas são entre 10 e 20 mil reais por mês. Por mês. Então, veja que famílias conseguem manter um estudante, não é? Isso 70%. E, além do que, uma expectativa em relação ao futuro desses jovens, que é muito carregada de, olha, vai ser um sucesso. O que é sucesso, né? O que seria o sucesso? Então, eu acho que é uma pergunta importante, né? Muito difícil, e eu sugeriria, assim, que a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar que, em termos, assim, de um projeto ético, político, para a saúde no Brasil, a gente precisa ter mais... a formação tem que ser mais pública, né? E para a enfermagem é a mesma coisa. Em um artigo publicado no site Insight Ciência, a senhora afirma que a abordagem pelo governo Bolsonaro para o Covid foi marcado por um darwinismo, né, social, no qual seria justo e até mesmo desejável que os mais fortes sobrevivam e os mais fracos morressem, vamos botar assim. Na opinião da senhora, quais são as bases desse pensamento? E ele ganhou aderência na sociedade? Contribuiu efetivamente com o aumento dos números de casos? Eu acho que, não sei se ele ganhou aderência na sociedade, mas era, digamos assim, a base, o fundamento, digamos, das afirmações do então presidente Bolsonaro, né? Que era: todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Vai morrer antes quem é fraquinho. Então, assim, ele dizia isso. Ele dizia: os velhos têm que morrer mesmo, são velhos. O histórico de atleta, né? Então, isso é um darwinismo social absurdo, né? Ao contrário do Herodes, né? Queria, assim, a ideia é que velho tem que morrer mesmo, vai morrer, então morre. E não é isso, isso é irreal, porque quem estava morrendo, como sempre, são as populações periféricas, os jovens, negros morrendo, trabalhadores, trabalhadoras, né? Um dos vídeos que a gente usa de base para esse especial de Covid é um da TV Brasil, que a Deise Ventura, ela fala, né, entre aspas: talvez o maior desafio seja lembrar que aconteceu a pandemia de Covid-19. No Brasil, existe uma máquina de desinformação que tenta levar a esquecer o que aconteceu. E, bom, o negacionismo científico durante a pandemia teve um impacto direto no aumento das mortes. Como a senhora vê o papel da comunicação na luta contra a desinformação em saúde? Eu acho que o que a Deise está falando, que é muito importante, é o seguinte: é muito difícil, depois de uma pandemia, querer falar sobre pandemia. Ninguém mais quer falar sobre pandemia. Isso aconteceu em todas as outras. As pessoas querem esquecer, querem viver, querem aquilo, assim, aquela lembrança, ela é uma lembrança muito indesejada, foi muito sofrimento, né? Para todos nós aquilo. Então ninguém quer ficar muito lembrando. Lembra do não? Você repara, a gente não conversa isso. Você não vai tomar um chopp e ficar assim: lembra durante a pandemia? Não, né? Você vai falar do cinema, vai falar, tá aí vivendo, né? Então, acho que o que a Deise está falando é isso, mas sim, né, o negacionismo é responsável por inúmeras mortes no Brasil. Com certeza, né? A gente tem um pouco essa estimativa, não por todas as mortes, mas por uma proporção bem grande de mortes, né? A gente vê que esse negacionismo existe até hoje, né? Nesse próprio post da TV Brasil, eu dei uma olhada lá e você vê gente o que me marcou muito foi uma moça falando que não esquece nenhum dia, pois perdeu o marido por Covid-19 e que se existisse vacina, ela não ia perder. E você vê a quantidade de pessoa que fala que não tomou vacina, fala que é bobeira, fala que, mesmo se a vacina tivesse saído antes, seu marido ia estar morto. Então, é um negacionismo absurdo que a gente está fazendo esse programa justamente para mostrar que é muita negligência, é muita incompetência, mas isso também é crime e esses crimes têm culpados. É importante a gente estar fazendo isso justamente para apontar.
Isso é um aspecto muito importante, né? Porque quando teve a CPI da pandemia, né, que a gente imaginou por onde a CPI vai andar, né? Por onde a CPI andou? A CPI acabou não andando pelos mortos. Ela andou pela compra da vacina, pela compra da cloroquina, ela andou pela corrupção. E a gente não queria que ela andasse assim. A gente acabou ficando, na realidade, a CPI, ela deu em pizza. Professora, Aí acho que a gente tem que estudar mais. Por que a CPI deu em pizza, né? Professora, interessante, eu acho que isso, inclusive, linka aqui com a próxima questão que a gente gostaria de fazer, porque a despeito da gente viver um cenário em que a gente fala, né, da prevalência, digamos assim, das chamadas doenças crônico-degenerativas, a gente viveu uma pandemia de uma doença infecto-contagiosa, né, que trouxe tantas transformações em todos os cenários econômicos, políticos, sanitários, financeiros, enfim. Mas me parece que é um ponto pacífico entre os especialistas, né, da área da ciência e da saúde de um modo geral, que muito provavelmente nós ainda enfrentaremos novas epidemias, né, e talvez isso seja um problema para a gente enfrentar em algum tempo posterior, em algum futuro próximo ou distante. E o que a senhora acha que a gente poderia fazer para poder evitar, ou pelo menos para estar mais preparado, digamos assim, tendo em vista tudo isso que a gente viveu, como que a gente pode se preparar melhor para os novos enfrentamentos que ainda virão ou que estão por vir? Acho que essa pergunta também super, né? Eu acho que primeiro tem a coisa da mudança climática, né? Que está aí muito relacionada, né? Com todo esse processo do spillover, que o vírus ele vai pulando. Então, eu acho que sim, a gente tem mudança climática, né? Assim, as emissões de gás carbono, etc., elas têm que diminuir, desmatamento, etc. Nós temos aí um dever de casa, não? E acho que é em primeiro mesmo, né? Em primeiro mesmo, se a gente não compreender isso, né? Em segundo lugar, eu penso também que essa coisa da arquitetura das nossas cidades, né? Não ter janela, não é? Lembra? A gente não tem janela. Nós não temos janela. Nós podemos usar mais os espaços abertos, que a gente não usa tanto. Então, também isso. A gente prometeu fazer isso e não fez, né? E se a próxima epidemia ou pandemia ela for de novo de transmissão pessoa a pessoa, nós estamos lascados de novo. A gente não vai poder ter aula, não vai poder tudo isso que a gente não podia em função dessa arquitetura, digamos assim, né? Ou do urbanismo que nós temos, que é quase um não urbano, né? Enfim. Então, isso também acho que é super importante. Mas também tudo isso, né? A gente ter laboratórios, produção de testes, a gente caminhar mais rápido do que nós conseguimos caminhar agora com a Covid-19. Bom, para finalizar, na sua opinião, o que ficou da pandemia? Quais lições e aprendizados? Eu acho que o que ficou da pandemia foi a vitória do presidente Lula na eleição. Sinceramente. Eu acho que, assim, veja, isso é super importante. A gente ganhou essa eleição por pouco, mas, de qualquer maneira, a pandemia, eu diria, ela foi assim, determinante, né? Claro que se então houve essa vitória, na realidade, então, as concepções mais racionais e científicas, elas se afirmaram, né? Pelo menos durante um tempo elas se afirmaram. Então, uma segunda, digamos assim, um segundo momento, segunda coisa a ser comemorada, né? Mas eu acho que a gente só tem isso a ser comemorado, porque, de fato, tudo que era memorial da pandemia não aconteceu, todas as promessas não foram cumpridas, a gente não tem um orçamento dedicado a emergências sanitárias, não temos, e a gente continua com uma tragédia sanitária aí a olhos vistos, né? Basta ver a população carcerária no Brasil, né? Se a gente contar isso, se a gente contar esses números, né? A gente vai verificar que nós temos assim tragédias sanitárias o tempo todo, que não estão sendo faladas, não estão sendo, tá bem? Curioso, o Pedro também comentou um pouco sobre isso, como a pandemia foi importante para o Lula ganhar as eleições. E bom, o episódio foi esse. Agradecer demais você, Lígia. Até a gente aqui do laboratório Audiolab tem honra de receber você. Queria agradecer novamente, mais uma vez. Não, eu que agradeço, né? Assim, gostei muito, um bate-papo ótimo e
né? Estamos aqui à disposição. Né? Parabéns pelo laboratório. Muito obrigado. Obrigado, professor Alan, também. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigadão. Adorei a entrevista. Tchau.